Bom dia. Estamos no ar com mais uma edição do Grande Natal em Debate. Hoje, tendo a participação ilustre do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, empresário Amaro Salles. Bom dia, presidente. Bom dia, Roberto. Com satisfação que estamos aqui hoje dando essa entrevista para o público de Natal e do Rio Grande do Norte. Bom dia, meu caro Evandro. Bom dia, Roberto. Bom dia, Amaro Salles. Bom dia, telespectador da TV Metropolitana e do programa Grande Natal em Debates. Presidente, você dirige uma instituição das mais importantes do Rio Grande do Norte, que é o centro de uma série de discussões que envolvem o desenvolvimento do Estado. Esse programa é um programa focado para a região metropolitana da capital e que a Fierne, a Federação das Indústrias, tem diversos projetos. Mas eu gostaria de iniciar a nossa discussão falando um pouquinho do que é a Federação e do papel que a Federação hoje está desempenhando no Rio Grande do Norte na sua gestão. Você está iniciando um novo período, um novo ano. O que é hoje que a Fierne tem desenvolvido? Fez o ano passado e está se projetando agora para este ano. Roberto, telespectadores, eu entendo que o sistema indústria no Rio Grande do Norte, representado pela Fierne, tem um papel importante na defesa dos interesses do empresário da indústria. Tem uma relação muito próxima com o comércio, com o transporte, com a agricultura, porque a indústria ela vive numa sintonia. Temos procurado melhorar esse relacionamento das federações para que possa ter o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Norte. A Fierne, nesses 2 anos já como presidente, Roberto, eu tenho buscado a trabalhar em cima de um planejamento feito há 2 anos atrás, no início da nossa gestão, para os próximos 20 anos. Então, independente de Amaro ser o próximo presidente, o presidente que chegar na federação já encontra um planejamento feito por sua equipe. Esse planejamento foi feito com a diretoria, com o ex-presidente, com os gestores, com os presidentes de sindicato, com os gerentes. Então a gente buscou nesse planejamento, com a participação de todos, onde você planejar com um conjunto, com um grupo, você tem um planejamento no futuro. E nesse 2º ano já da nossa gestão, que a gente tem buscado, o Senai especificamente trabalha com a questão da qualificação profissional. Certo. Então, Amaro Salles, primeiro, uma instituição ter um planejamento alongado é um diferencial neste país, né? Então isso mostra um norte, né, que os industriais, que os empresários do Rio Grande do Norte estão querendo ter, né? Então, primeiramente, parabéns por esta situação, né? A Fierne é uma instituição sindical, né, que agrega sindicatos, o Sistema S, tem uma série de instituições em torno dele. São poucas empresas no Brasil que têm planejamentos alongados. Então, primeiramente, gostaríamos de colocar isso. E gostaria que o presidente colocasse quantos sindicatos estão associados à federação, a quem ela representa, como é o Sistema S, o SES, o SENAI, o Instituto, o IEL, como está organizado tudo isso. Era bom inicialmente nós... Isso, então, dentro dessa organização sindical, nós estamos no Brasil, onde existem 27 federações, que estão sediadas na CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, a Fierne representando o Rio Grande do Norte, e temos aí o Senai representando a qualificação profissional. O Senai traz, dentro de todas as profissões existentes na área industrial, a sua qualificação hoje. Para você ter uma ideia, o ano passado a gente tinha uma meta de 50 mil matrículas na qualificação profissional e atingimos 60 mil, quer dizer, mais de 20% do que a gente tinha de meta para produção. Temos o SESI, que trabalha com a questão da saúde, segurança e lazer do trabalhador, do nosso colaborador na indústria, tá certo? A preocupação com as obrigações que as empresas têm, e o SESI dá esse apoio às indústrias do Rio Grande do Norte. E temos aí o IEL, que traz a parte de qualificação empresarial, traz ao empresário essa preparação para a sua representação no mundo dos seus negócios. Temos também a Fierne, ela traz a defesa dos interesses dos empresários.
junto ao governo, junto às instituições. Esse é o grande papel da Fierne, a defesa institucional da representação empresarial. Então, hoje nós temos na federação 28 sindicatos, 28 setores representando. Temos já aí mais um sindicato desde que assumimos, tá certo? Então, era 27, hoje é 28 sindicatos. E temos, assim, abertura muito grande hoje na federação, onde os setores organizados que produzem no Rio Grande do Norte podem estar se colocando para fazer parte do sistema Fierne. Temos esse planejamento alongado, Evandro, ele vem em uma necessidade que precisamos pensar no futuro. Muitas vezes se reclamam que os governos não se planejam justamente porque eles entram já no prejuízo e saem no prejuízo em função de uma falta de planejamento. Então, acredito que o sistema indústria no Rio Grande do Norte, no Brasil como um todo, porque esse sistema ele funciona como em rede, na hora que você tem, vou dar um exemplo, o Senai, ele tem a profissão de soldador. Soldador, nós temos uma das maiores qualificações, melhores qualificações no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, no Ítalo Bolonha, lá em Mossoró. Para você ter ideia, o Senai Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, já foi a várias Olimpíadas do Conhecimento no Brasil, tá certo? Onde a gente teve pontuações de ouro, de prata. Então, para você ter ideia como é que anda o nível de qualificação aqui no Rio Grande do Norte. Então, com o fechamento do sistema, nós temos a oportunidade, a Fierne está em 7 municípios do Rio Grande do Norte, tá certo? Onde tem centros de tecnologia e de apoio. Natal, Mossoró, Macau, Santa Cruz, temos em Caicó, e em Natal nós temos o Senai na Ayrton Senna, que é o da área de construção civil, temos o de Clóvis Mota, que tem a finalidade de trabalhar a questão de confecção, alimentos, água, panificação, temos o CT Gás na Mor Gouveia, que trabalha com as energias renováveis. Nós temos lá hoje o CT Gás, uma sociedade entre Petrobras e Senai, onde nós trabalhamos as energias renováveis e o gás e o petróleo. Então nós temos esse centro de tecnologia que tem destaque em todo o Brasil como o maior centro de tecnologia de gás e energias renováveis, trabalhando na eólica e trabalhando na solar. Então, uma instituição que tem um planejamento alongado gostaria também que o Estado do Rio Grande do Norte tivesse um planejamento alongado para a indústria. E tem um programa denominado Mais RN, que você, como presidente da federação, poderia se deter, e que é, na verdade, um trabalho de planejamento industrial e de outras atividades humanas, de outros segmentos econômicos também. Presidente, sobre o Mais RN, você conversa no próximo bloco. Agora nós vamos um breve intervalo. Estamos de volta com o segundo bloco do Grande Natal em Debate de hoje, tendo aqui em nossa companhia o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, empresário Amário Salles. Presidente, Evandro colocou, e aí nós gostaríamos que você explicasse como é que está sendo tocado pela Federação das Indústrias esse projeto do Mais RN. Evandro, esse projeto do Mais RN, um casamento que precisava acontecer. Quando a gente fala que o sistema Fierne ele trabalha com planejamento, para que você possa ter ações proativas junto ao governo, aos órgãos governamentais, você precisava pensar que o governo também pudesse fazer isso. E com essa dificuldade, para você ter uma ideia, e por que surgiu isso? O Rio Grande do Norte é o único estado no Brasil que não existe uma política industrial traçada, organizada, planejada. Então você imagina, a indústria do Rio Grande do Norte reclama, mas não havia por parte do governo uma política traçada a respeito disso. Então, diante dessa necessidade, diante dessa dificuldade, surgiu justamente nesse planejamento que tínhamos feito há 2 anos atrás, a necessidade de você buscar junto aos órgãos governamentais que se fizesse isso.
E claro que a chegada do secretário Rogério Marinho no governo, com a governadora Rosalba, fizemos esse pedido que a gente pudesse pensar o Estado como futuro e tivemos uma resposta positiva, só que o governo não tinha recurso. O governo não tinha esse recurso, a Fierno também não tinha recurso. E fomos bater na porta de algumas empresas que estão no Rio Grande do Norte, que pensam num futuro para o Rio Grande do Norte, que tem uma expectativa que o Rio Grande do Norte possa fortalecer essas próprias empresas, e que nasceu a ideia do Mais RN. O governo, as empresas e a Fierno, o sistema Fierno. Tivemos algumas dificuldades, claro, você sabe que um projeto desse, ele não é barato, é um projeto caro, mas é um projeto para o futuro do Rio Grande do Norte. Então, o Mais RN, ele nasceu nessa Constituição. Contratamos uma empresa, a Macroplan, uma empresa de renome nacional, uma empresa que já trabalhou no planejamento de Minas Gerais, planejamento do Espírito Santo, planejamento do Estado do Rio de Janeiro, planejamento de Alagoas. Então, tem vários casos de sucesso. Tem empresa que trabalha a questão do planejar, tem uma expertise em planejar. Então, essa empresa foi contratada, ela já vem trabalhando há 6 meses nesse projeto. O projeto ele faz um diagnóstico do Rio Grande do Norte, como é que está o Rio Grande do Norte. Ela traz o mapeamento das oportunidades do Rio Grande do Norte. Ora, você imaginar que o empresário chega aqui e diz, meu amigo, eu quero investir aqui no Rio Grande do Norte. Eu vou investir em quê? E não tem hoje realmente nenhum direcionamento, nenhuma bússola. Ele vai pelo achismo ou vai pelo empreendedorismo que ele queira colocar. Você tem uma ideia, por exemplo, energias eólicas. Hoje você tem um mapa de oportunidades em energia eólica, mas quem tinha 7 anos atrás, quem danado pensava que o Rio Grande do Norte poderia produzir energia eólica? Então, dentro desse mapa de oportunidades, traçar uma política industrial, traçar uma políticas públicas onde possa estar o empresário sabendo o que é que vai ser feito, o que é que poderá ser feito. Por quê? Na hora que eu digo que o Estado necessita de mais um porto, na hora que eu digo que o Estado necessita de mais alguns aeroportos de pequeno porte, que possa estar fazendo as ligações de Mossoró, de Caicó, então ele está abrindo as oportunidades para as empresas que possam vir se instalar. O Estado do Rio Grande do Norte, ele tem, de certa forma, historicamente, uma tradição de planejamento urbano, inclusive Natal. Mas a Fierno também, institucionalmente, colaborou com o planejamento, principalmente do Seridó. Na época, o presidente, acho que Bira Rocha, trabalhou um planejamento e entregou isso à sociedade seridóense. E a partir daquele planejamento, dos dados levantados, foi realizado um planejamento envolvendo a sociedade, inclusive a Igreja Católica, a Diocese, através de Dom Jaime, que hoje é arcebispo aqui da capital, que coordenou esse processo. Mas era um planejamento para 10 anos, que já se exauriu, que esteve à frente a técnica Tânia Bacelar também, e foi muito importante para o Seridó. E dali surgiu, inclusive, a Agência de Desenvolvimento do Seridó, a ADESE, e que foi o modelo da Agência de Desenvolvimento do Estado, que o Estado também tem uma agência de fomento. Então, essa tradição da Fierno é muito importante. Um planejamento nesses moldes é muito complexo, envolve muitos segmentos. E você tocou na questão da energia, ou seja, para a indústria se desenvolver precisa de energia, precisa de estrutura, e aí tem porto, energia. Como você associaria a importância da energia eólica, da refinaria de Guamaré? Isso tudo soma-se e possibilita um campo fértil para se buscar desenvolvimento no Estado? Evandro, quando você fala desses planejamentos feitos no passado, o Rio Grande do Norte tem história de vários planejamentos feitos, mas pontuados, isolados. E da hora que você tem não integrados, o que é a ideia desse novo projeto? É que você tem um projeto onde a gente está recuperando toda a memória desses projetos que foram feitos no passado, porque geralmente o setor público, ele, quando tem uma gestão que a próxima gestão assume, ele abandona todo aquele acervo e não aproveita dentro do novo planejamento. O nosso é o contrário, nós estamos aproveitando todo o acervo de planejamento do Seridó, da região do Oeste, da região do Grande Natal, todos esses que foram feitos, que a gente tem conhecimento,
a empresa que está participando do projeto, ela está incluindo esses projetos dentro desse planejamento atual. Claro que aquilo que nunca foi feito, ela está resgatando isso aí para que possa incluir, porque, claro que se você identificar Natal 2015, um projeto que foi feito pela própria Fierne, ele vai ter uma importância, mas o que já está acontecendo, o que aconteceu nesse planejamento, o que realmente aconteceu. Ele foi executado. Exato, que executado que não foi. Então, presidente, e quando a Fierne deve apresentar esse relatório, esse retrato desse planejamento? olha só, a pretensão de entregar, primeiro tem um compromisso da empresa de entregar até junho. Acredito que antes da Copa, né, para que a gente possa comemorar a Copa do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, a gente possa estar entregando isso ao Rio Grande do Norte. O que eu tenho colocado, Roberto, é que esse projeto ele não é da Fierne, ele não é do governo, ele não é dos empresários. Esse projeto é do Rio Grande do Norte. Independente de quem seja o presidente da Fierne, independente de quem seja o governador do estado, independente das empresas que estão aí nos ajudando a fazer esse projeto, o importante é que fique esse projeto alimentado e que as pessoas do Rio Grande do Norte, a população do Rio Grande do Norte, possa dispor desse projeto. Esse projeto vai ter uma atualização, vai ter um portal onde vai ser atualizado. A Fierne é quem vai ficar encarregada dessa alimentação, porque é o seguinte, não adianta você fazer um projeto, se você não estiver atualizando, Evandro, você tá perdendo a essência do projeto. Então, esse projeto precisa ser alimentado. E assim, de forma transparente, para que os empresários possam estudá-lo e possam realmente pôr em prática os seus desejos. Perfeitamente. O Norte não será apenas um planejamento industrial, é mais amplo. É mais amplo. Envolvendo todos os segmentos, setor primário. Perfeitamente. Para você ter uma ideia, houve uma convocação ao presidente Marcelo da FEComércio, ao presidente Eudo dos transportes, ao presidente Zé Vieira da agricultura, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente das empresas que estão participando do projeto. Então, ele é muito amplo, porque se critica muito na hora de executar determinados projetos, mas hoje esse projeto é muito amplo, porque está dando a oportunidade desses gestores a comentar, a participar, a emitir a sua opinião. Foram feitos 7 fóruns regionais, onde a gente teve em Caicó, Mossoró, Pau do Ferro, no Grande Natal. Então, houve a participação das pessoas, das instituições, ex-governadores participaram, emitindo sua opinião. Então, esse projeto, ele nasce muito amplo, Roberto. Então, acredito que ele tem a expectativa de ter sucesso, porque tem muita gente envolvida e é apartidário, quer dizer, a gente não está, nesse momento, preparando alguma coisa para que possa estar sendo executado por um grupo, mas sim por todo o Rio. Juntou todas as experiências para transformar isso numa coisa produtiva amanhã. Perfeitamente, eu acredito. Eu tenho colocado sempre nas minhas entrevistas que o Rio Grande do Norte é um mapa de oportunidades. Você tem um estado do tamanho do Rio Grande do Norte, onde você possa ter do turismo, que é uma indústria que congrega todo o segmento industrial, desde o cara que fabrica um pão, ao cara que constrói, ao cara que tem o tijolo, ao cara que tem a telha, ao cara que tem a empresa que fabrica o móvel, que fabrica a toalha, que fabrica a confecção. Então, ele tem uma amplitude, o turismo. O turismo do Rio Grande do Norte é tratado de uma forma muito simplória. Você imaginar que o turismo do Rio Grande do Norte tem o maior rede de leitos no Nordeste. Você tem uma oferta de mais de 32 mil leitos no Rio Grande do Norte. Então, você entender que o Rio Grande do Norte foi escolhido para ser sede da Copa. Por quê? Porque tem uma estrutura hoteleira. Agora precisamos reforçar isso. Precisamos melhorar a segurança, precisamos melhorar a parte de saúde. Um turista chega aqui, ele quer precisar de uma necessidade, tem que ir no hospital. Então tem que ter uma estrutura. Eu não vejo turismo se você não tiver um encadeamento. Você tem que ter. No turismo, é uma indústria sem chaminé, mas ela replica no restante da indústria. Então eu entendo que esse turismo que precisa ser reforçado no Rio Grande do Norte. Você tem a cadeia petróleo e gás, você tem energia renovável, você tem laticínio, você tem alimentos, você tem água, você tem mineração, que é um setor importantíssimo no Rio Grande do Norte. Você tem aí, o Rio Grande do Norte produz xelita, quantos anos que você tem na história que o Rio Grande do Norte produz xelita? Vai em cima, vem embaixo, porque isso é mercado. Agora, você tem
a oferta de camarão, de fruticultura, você tem a oferta de cerâmica. Nós temos uma grande companhia de cerâmica produzindo lá em Mossoró. Você tem o cimento, você tem concreto, você tem inúmeras matrizes que o Rio Grande do Norte tem. Então a gente precisa valorizar isso. Ouro, o Rio Grande do Norte produz ouro. Então, produz tungstênio. Então você tem que ter um olhar diferente para esse estado. O estado do Rio Grande do Norte é viável. Agora, precisamos ter um programa de atração. Porque o estado do Ceará oferece, o estado de Pernambuco oferece, o estado de Minas Gerais oferece. Então, o Rio Grande do Norte tem que ter um diferencial. O empresário não vem aqui só porque tem um bom vento ou porque tem o ar mais puro do mundo. Não, ele vem para fazer negócio. E negócio o Rio Grande do Norte tem para oferecer. Ok, presidente. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho retornamos com essa longa entrevista com o presidente da Federação das Indústrias, tratando sobre tudo o que é desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Aguarde um minuto só. Estamos de volta com a edição de hoje do Grande Natal em Debate, tendo a participação do presidente da Federação das Indústrias, empresário Amário Salles, que já falou sobre o Mais RN. Presidente, eu gostaria agora que a gente discutisse um pouquinho sobre o Prosertão, que é uma proposta de criação de milhares de empregos e que a Federação, junto com o governo, está tocando e parece ser realmente a bola mestra desse projeto. Vamos conversar sobre o Prosertão. Como é que está hoje esse projeto? Olha só, Roberto e Evandro, esse projeto do Prosertão, ele nasceu de uma necessidade que as grandes empresas da área de confecções tinham em pulverizar suas produções. Para você ter uma ideia, a Guararapes é a maior empresa de têxtil e confecção da América Latina. Nós temos a maior empresa de confecções têxtil da América Latina. Está no Rio Grande do Norte, que é a Guararapes, Confecções Guararapes. Então você imagina a dificuldade que uma empresa dessa tem em produzir para todo o Brasil. Ela produz para ela mesma, ela produz só para ela. Então, dentro da parceria Fierne, Governo do Estado, Sebrae, papel importante do Sebrae nesse projeto, com o Senai na questão da qualificação. Então, esse projeto do Prosertão, ele sem o Senai, sem o Sebrae, ele só com as empresas não funcionaria. Então, ele tem a possibilidade de estar ofertando 29 mil empregos nesse ano de 2014, 2015. Claro que é uma oportunidade ímpar para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem no seu histórico a grande produção de confecções, da Soriede, da Reis Magos, da T. Barreto, da Guararapes mesmo. Então, assim, aqui se instalou um polo de confecção histórico no Brasil e no Nordeste. Desse polo, todos os municípios que eu tenho visitado sempre tem uma costureira, mas não é a costureira industrial que passou por esse processo. Então essa formação de mão de obra não é fácil. E a presença da indústria da Guararapes e desse polo facilitou isso. E em todos os municípios, Roberto e Amaro, existem profissionais qualificados à disposição. Esse projeto, eu acredito, do sucesso dele, em virtude, primeiro, pela sua pulverização em vários municípios. Você tem uma ideia, no Seridó você tem Caicó, Acari, Cruzeta, São José de Seridó e, inclusive, em alguns municípios, por exemplo, São José de Seridó. Se você chegar lá agora, uma hora dessa, da manhã, você vai encontrar ninguém nas ruas. Então você pensa que é uma cidade fantasma, mas pasmem, é porque está todo mundo trabalhando, não tem ninguém na rua. O povo está trabalhando. Então, eu sempre comento, inclusive, tive ultimamente com o prefeito lá de São José, é um case de sucesso no Brasil isso. Você tem a população trabalhando, as empresas, pequenas empresas que até 20 funcionários, funcionando, trabalhando a todo vapor. Mas, Amaro, o Prosertão, ele vai além do que se tinha no passado das meras facções, que geraram muitos problemas de ordem trabalhista. Então,
o ProSertão agora é um tanto diferenciado, porque nós tivemos também uma experiência de associações, de pequenas cooperativas, que de certa forma malograram, até porque eles não tinham uma demanda que atendesse às vezes o mercado. Perfeitamente. E essa concepção do ProSertão é diferente daquelas velhas facções que também não deram certo. Você sabe por que a expectativa dessa de ser melhor aproveitada? É porque um empresário, o empreendedor nato, aquele que nasceu para ser empreendedor mesmo, que ele montou uma confecção, ele trouxe o povo do entorno da sua casa e colocou para trabalhar. O Senai foi lá e qualificou essa mão de obra. O Sebrae foi lá e qualificou esse empresário, onde trouxe um plano de negócio para dentro da empresa dele. Juntou gestão e produção, a qualificação, produção. Por quê? Porque isso é expertise que o Senai tem e que o Sebrae tem. Então, Mas e o mercado vai suportar toda essa produção? Eu tenho certeza de que as grandes companhias como Guararapes, como Hering, como IRM-NOR e outros que vão aparecer, Roberto, porque a ideia do programa é que apareçam outras empresas maiores que trabalhem com essa questão de confecção, que venham a trabalhar também no Rio Grande do Norte. Agora, nenhum empresário no Brasil vai estar lá no Rio Grande do Norte se não tiver um programa de atração. A gente tem que ter um incentivo fiscal, a gente tem que ter um Progás, a gente tem que ter um incentivo de porto, você tem que ter estradas para você chegar, você tem que ter uma logística para fazer isso. Um centro de distribuição que está querendo se instalar aqui no Rio Grande do Norte, ele só vem se ele tiver um aeroporto, se ele tiver um porto, se ele tiver estrada. Então, essa questão que nós comentamos do Rio Grande do Norte não pode ficar ilhado, você tem que ter os acessos para que você possa chegar. Então, o Rio Grande do Norte vai dar uma lição nessa questão que se chama confecções. E como é que está a posição do governo em relação a essas necessidades? Nos preocupa, Roberto, nos preocupa porque a Fierne vem pedindo ao governo do Estado que faça um ajuste no PROAD, é um programa criado para incentivo às empresas a se instalarem no Rio Grande do Norte, mas que existem alguns gargalos. Por exemplo, uma empresa não pode ser obrigada a ficar no Estado durante 30 anos, 20 anos. Você tem que ficar no Estado até onde você achar que a empresa tenha sustentabilidade, tenha lucratividade, porque não é proibido falar em lucro. A empresa tem que ter o lucro. Agora, na hora que ela deixa de ter esse lucro, ela diz, não, eu quero ir embora. Não, pelo programa atual hoje, você é obrigado a ficar durante os 20 anos. Não pode ser assim. Podemos dizer que a empresa, você pode dizer, não, pode ser 10 anos que você tem que ficar aqui. Agora, obrigar você a ficar mais 10 e mais 10, não existe isso. Amaro, vamos fazer um parâmetro de quando o PROAD iniciou, que também contou com a participação forte da Fierne na elaboração do PROAD, e o PROAD de hoje. Qual é o parâmetro que a federação faria? Quais foram os resultados, a interiorização, inclusive, que se teve da indústria, o bem que gerou para o Rio Grande do Norte? Era bom que se fizesse um parâmetro. Olha só, primeiro parâmetro que eu coloco. O PROAD ele foi criado como uma forma de incentivar as empresas que estão lá no Rio Grande do Norte e você trocar imposto por emprego, meu amigo. Então, na hora que você tem um PROAD que abre mão de uma receita de 16 milhões e você tem uma oferta de mais de 30 mil empregos, você está dizendo de uma renúncia fiscal de R$500 por pessoa. R$500 por emprego, você não paga isso nem numa bolsa dessa aí que existe. Gerar emprego na indústria. E gerar emprego na indústria não existe na história do mundo. Não existe na história do mundo um país, uma cidade, um estado que ficou forte se não tiver uma indústria forte. Vou dar um exemplo. Estados Unidos agora, na beira de uma bancarrota de falência, e onde gastou bilhões e bilhões de dólares para fortalecer a indústria automobilística em Detroit. Então você tem que imaginar que o Rio Grande do Norte precisa fortalecer essa indústria. Por isso que hoje a gente vive essa desigualdade regional tão grande, né? Os outros estados incentivando melhor e o Rio Grande do Norte. Olha, Roberto e Evandro, eu tenho colocado nas minhas entrevistas que está criando um processo perigoso no Nordeste. O Nordeste precisa ser olhado de uma forma diferente. Essas desigualdades regionais é a primeira. E você tem agora a desigualdade dos estados.
Você tem tratamentos diferentes. Pernambuco, Ceará, Bahia, Maranhão, um pouco a Paraíba já pegando a carona de Pernambuco, para os estados que crescem e os que não crescem. Então eu imagino que o Rio Grande do Norte tem que sair desse marasmo, o Rio Grande do Norte tem que sair desse, eu diria, desse modelo que hoje existe. Justamente nós estamos trazendo a expectativa para uma mudança do Rio Grande do Norte, esse planejamento que tão reclamado pelos empresários e muitas vezes pelos próprios políticos reclamam, mas ninguém teve a preocupação de se planejar. Então a gente tem a certeza que no Rio Grande do Norte a gente pode ter dias melhores. Agora, precisa a sociedade estar ciente das obrigações que tem. O Rio Grande do Norte tem uma pendência onde seu custeio, o Estado para funcionar, de toda a arrecadação, consome quase toda a arrecadação. O Rio Grande do Norte é a segunda arrecadação per capita do Nordeste. Quando você vai olhar ao nível da educação, a qualidade da educação, é discutível. Nós temos que otimizar mais, nós temos que trabalhar mais, temos que qualificar o servidor público. E esse planejamento deve ter também uma proposta para o Estado, né, para o funcionamento do Estado. O Estado tem que ser fomentador de todas as atividades, mas tem que ter capacidade de investimento. E além de capacidade de investimento, ele tem que ser eficiente. Então, a questão da educação, ou seja, o comprometimento da arrecadação com os servidores, me parece assim, que tem que se buscar essa relação de eficiência. Ou seja, como é que está sendo discutido no Rio Grande do Norte, como os empresários estão vendo a importância do Estado na fomentação dessas atividades todas? Olha só, o Estado ele é importante, um projeto desse, Roberto e Evandro, ele seria impossível você construir se o Estado não estivesse dentro. Porque você ia ter o que é que podemos fazer, mas você não ia ver internamente os números. E hoje esses números estão sendo enxergados. Claro que a parceria do Estado é muito importante. A federação enxerga o governo do Estado, a governadora Rosalba, com toda a dificuldade que tem enfrentado, mas a Fiesp tem sido parceira do governo. A Fiesp, ela entende que, independente do governante, nós pensamos no Rio Grande do Norte, onde temos nossas empresas no Rio Grande do Norte. Então, o que a gente precisa melhorar é a qualidade do gasto público, é a qualificação do servidor público. Se reclama que a saúde não funciona porque não tem salário, porque não tem médico, mas precisa de um planejamento. Se fala em reforma tributária, reforma essa, reforma aquela, mas também se precisa de uma reforma administrativa. A quantidade de cargos comissionados, de confiança, sem perfil profissional, sem processo de valorização da carreira profissional. Então, o Estado brasileiro ele precisa também de uma reforma administrativa profunda também, para ter esses marcos de eficiência. As reformas, quando elas são pedidas na zona de interesse. Reforma tributária. Aí fala em reforma tributária, ninguém quer perder nada. Nem o empresário quer perder, nem o governo quer perder. Aí você fala em reforma trabalhista, reforma fiscal, você reforma do judiciário, reforma política. Todo mundo pede as reformas, mas ninguém quer dar uma parte. Isso é feito por parceria. Não tem a sua participação. Não, né? Porque abrir mão da minha parte eu não quero. Então, que reforma vai sair? Nunca. Agora, isso que você fala, o Estado precisa se modernizar. O Estado precisa se modernizar. Precisa o Estado interagir com a iniciativa privada. As famosas parcerias, essas PPPs, isso tem que acontecer. Se o Estado não tem a capacidade do investimento, mas ele tem que abrir mão para que possa as empresas investir no Estado. Você, na hora que vai construir um porto, o Estado vai construir? Não, eu quero que a iniciativa privada construa. Nós precisamos criar essa cultura de PPP, de consórcios municipais. E com a participação, eu acho que os órgãos reguladores, você imagina, o Ministério Público, ele coloca o posicionamento dele. Eu acho que está em defesa da sociedade. Agora, o Ministério Público precisa compreender como é que funciona. Porque na hora que você tem as instituições representativas, governo, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, os empresários representados por suas federações, seria muito mais fácil de a gente resolver os problemas. E se isolar, independentemente de cada setor, não vai conseguir resolver esses problemas.
Bem, vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos com essa entrevista com o presidente da Federação das Indústrias, Amaro Salles. Estamos de volta com essa edição especial do Grande Natal em Debate, tendo a presença, ilustre presença do presidente da Federação das Indústrias, Amaro Salles, que está traçando um verdadeiro retrato do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, das coisas que estão ocorrendo aqui e do que é preciso realmente ocorrer para que o Estado tenha uma ascensão na área econômica, na área de desenvolvimento. Presidente, eu gostaria agora que a gente discutisse sobre um assunto que está em pauta e que agora nos próximos dias deverá inclusive ter uma maior divulgação, porque é uma ação muito direta da Federação das Indústrias. Trata-se da já longa estada da ZPE de Macaíba, que muito se falou durante muitos anos e que até o momento nada ocorreu. E que agora parece que a Federação das Indústrias pegou, segurou e realmente vai botar o projeto para frente. Vamos falar um pouquinho do que é que está acontecendo em relação à ZPE. Roberto e Evandro, eu gostaria de comentar que a ZPE, eu era menino quando se falava em ZPE. E eu não sou tão novo mais. E quero dizer que fico muito feliz em a gente estar procurando dar uma resposta à questão do ZPE no Rio Grande do Norte. As ZPE elas foram criadas de uma forma de os estados terem em sua base uma forma diferente de comercialização, de incentivo à indústria local, ao crescimento econômico dos estados. E a nossa ZPE, não diferente, ela tem esse tempo todo que tem no projeto da ZPE, a sua conclusão muito dependente do Estado. Só que nesses 2 anos como presidente da Federação, a Federação ela é sócia das MAC, onde é governo do Estado através da AGN, onde tem a Prefeitura Municipal de Macaíba e os empresários representados pela FIER. E não conseguimos avançar, na realidade, precisavam ser investimento da ordem de 16 milhões para que pudesse colocar para funcionar essa ZPE. E entendendo que a FIER não ia ficar num projeto onde não funcionasse, é que colocamos dentro da assessoria econômica da Federação, houve um aconselhamento que a gente pudesse pensar na privatização dessa ZPE. Foi feito um leilão, onde foi feito um edital, onde foi vencedor uma empresa de São Paulo que vai explorar essa ZPE. Eu acredito que até o final do mês a gente possa ter a assinatura da privatização efetivamente da ZPE. Ainda se precisa fazer a questão que o alfandegamento já está feito, já está pronto, e precisa a parte de construções civis, que vai estar pronto, a parte da Receita Federal, dos prédios onde vão funcionar as empresas, a parte de engenharia civil. Então, precisa, nesse momento, é só as empresas que vão estar aparecendo e oportunizando se instalar na ZPE. Mas já há, assim, alguma coisa de concreto de dizer, não, tem diversas empresas que estão vindo e tal, como é que está essa questão? O empresário que foi vencedor, ele já nos sinaliza uma fábrica de elevadores, uma fábrica de escada rolante, uma fábrica de isqueiros. Então, eu acredito, Roberto, que a gente possa ter a chegada aí no Estado, pelo menos um grupo aí de 40, 50 empresas que venham se instalar nessa ZPE. Claro que precisa o Estado fazer a sua parte, que é trazer uma tributação aceitável aí que possa dar sustentação a essa ZPE. E isso, só um segundo, Evandro, e isso representa o que a nível de geração de novos empregos? Não, eu acredito que a ZPE ela possa estar ofertando inicialmente 4 a 5 mil empregos diretos, tá certo? Então, acredito que isso possa vir a ter um reflexo nesse ano de 2014, 2005, para um Estado que tem sofrido tanto nessa questão da empregabilidade, uma oportunidade para as pessoas. A ZPE ela tem uma capacidade de instalação de quantas indústrias? Qual é a previsão? Tem a capacidade, nesse momento inicial, de 140 empresas. 140. Tá certo? Então, essas empresas elas poderão ser de mais variados setores. Desde uma fábrica de mas todos de tecnologia de ponta. Claro, porque a ZPE, na realidade, ela traz a área de tecnologia
à sua frente, uma indústria de montagem de computadores, de telefones celulares, de chips, para que você possa ter o valor agregado a esses produtos. Então, acreditamos, Evandro, que essas empresas que vão se instalar nas EPE, elas vão ter essa possibilidade de ter uma tecnologia diferenciada. E essa mão de obra qualificada, o Estado está trabalhando isso? Como isso poderá se dar? Olha só, o Senai, através dos seus cursos de formação profissional, através da qualificação profissional, a gente já se colocou à disposição do empresário que vai estar nessas, o diretor dessas EPE, para que o Senai possa oferecer essa mão de obra qualificada. Claro que junto com o Estado, junto com o Senai Nacional, porque você tem, muitas vezes, uma indústria pode se estabelecer aqui e o Senai do Rio Grande do Norte não tem a expertise daquela formação. Então, como o Senai se trabalha em rede, eu posso trazer do Espírito Santo, posso trazer de São Paulo, posso trazer de Minas Gerais. Preciso montar uma empresa na área de ouro, então que faça acabamentos em joias preciosas ou semi-preciosas, que venha se instalar numa EPE dessa. Claro que você vai trazer de Minas Gerais, onde se tem um centro de formação. Porque a indústria petrolífera, inclusive aqui no estado, absorveu muita mão de obra qualificada de fora do Rio Grande do Norte, principalmente na área da gestão administrativa, petrolífera e também da indústria mesmo. O que nós tivemos aqui de baianos, de cariocas aqui no estado do Rio Grande do Norte foi enormidade. Então a preocupação é que a ZPE, né, ela também, o Estado do Rio Grande do Norte, e aí quando eu coloco o Estado, não é só o governo, né, ou seja, todos esses parceiros, né, a sociedade civil, as instituições, também preparar essa mão de obra, para ter um quinhão dessa mão de obra qualificada que vem para aqui. E quanto é que de expectativa também de mão de obra que vão se estabelecer aqui no Estado, que vão aqui gerar outro tipo de distribuição de renda. É toda uma cadeia, né? Claro. E isso aí se transforma. Olha, eu entendo que essa questão das empresas que venham se instalar no Rio Grande do Norte, e eu tenho colocado para as empresas que procuram a Federação das Indústrias, ela tem que dizer o que ela quer para que eu possa qualificar. A Federação, na gestão atual, nós temos uma grande preocupação. Não está gastando recursos que não vão ser aproveitados. Então, eu não posso sair qualificando pessoas sem saber para onde ela vai. Na hora que eu digo que eu tenho uma formação de pessoas na área de soldagem, essa pessoa tem que ter a Petrobras, essa empresa que trabalha para a Petrobras, que vai estar aproveitando essa mão de obra. Então, hoje, o empresário diz qual é a formação que ele quer para que o Senai possa especificamente trabalhar os cursos que vão estar qualificando essas pessoas. E em relação às universidades e os institutos, veja, na região metropolitana nós temos Natal, nós temos Ceará Mirim e nós temos São Gonçalo, que tem agora os institutos de educação tecnológica. E, inclusive, Natal, eles também vão preparar, vão se voltar também para isso, porque a quantidade de mão de obra que vai ser necessária, o potencial que existe na ZPE, que vai ter que se desenvolver, vai exigir não só o sistema S da federação, mas também as universidades e os institutos tecnológicos. Olha só, Evandro, é bem colocado por você essa parte dessa parceria entre a universidade. O sistema Fierne tem buscado, junto com a reitora Ângela de Paiva, uma parceira do sistema, e estamos nessa área de inovação. Inovação no Brasil, se imaginava antes que era só a questão da grande empresa. Hoje a inovação está dentro da pequena empresa, ela precisa ser trabalhada, precisa ser fomentada. Então, as universidades, os institutos, há uma sinergia importante e positiva que isso venha acontecer. Não se faz nada sozinho mais. Você hoje tem que ter as empresas, as instituições parceiras, porque na hora que você tem a universidade, o FRN junto com o Senai, você tem o CT Gás, que já tem uma parceria com a Petrobras na área de energia, de petróleo, de gás. Então, hoje, esse modelo
de mundo, que é as parcerias. Então, isso a gente tem essa preocupação e temos recebido resultados positivos nessa questão de parcerias. Bem, daqui a 1 minuto nós retornamos com o último bloco dessa entrevista com o presidente da Federação das Indústrias, desse programa especial Grande Natal em Debates. É 1 minuto só. Estamos de volta com o último bloco do Grande Natal em Debate de hoje, tendo a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, empresário Amário Salles, que traça o retrato da economia do Rio Grande do Norte nesse momento. Presidente, nós já falamos de vários projetos dos quais a Federação das Indústrias está encabeçando e agora, para concluir a nossa entrevista, eu gostaria de focar na questão da logística, porque tudo isso para acontecer é preciso que o Estado esteja devidamente preparado, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a questão do aeroporto, a questão do porto, que está sendo comentado, a questão da duplicação das estradas, enfim. O que é que está ocorrendo hoje para que todos esses projetos possam efetivamente serem praticados e o Rio Grande do Norte possa ter realmente um resultado positivo? Roberto, o empresário, quando ele vem se estabelecer num estado, ele procura saber, primeiro, se tem logística, se tem porto, aeroporto, estrada, a qualificação profissional é importante e a tecnologia da informação que possa ter o acesso. E dentro desse conjunto de necessidades que o empresário busca, ele tem uma necessidade enorme que é escoar ou receber matéria-prima, escoar a sua produção. O Rio Grande do Norte tem problema de porto, nós sabemos, nosso porto foi criado há tantos anos, há 80 anos atrás, onde ele nasceu dentro da própria cidade. Então, há agora hoje um fato importante que precisa ser comentado, é que hoje a gente tem um empresário, que é o Pedro Terceiro, lá, que está à frente da presidência da CODER. Inclusive, Pedro Terceiro é nosso vice-presidente na FIER. Então, tem sido muito boa a sinergia que a gente tem trocado, o porto tem melhorado. Estamos aí com 2 projetos importantes, que é uma linha de cabotagem para todo o Brasil, aqui partindo de Natal, que as empresas possam baratear seu frete, trazendo mercadoria de São Paulo e dos grandes centros para Natal e levando também suas produções. E outra linha, uma linha que ontem, inclusive, teve uma reunião na FIER, foi trazer a matéria-prima e levar os produtos do Rio Grande do Norte para a costa leste americana. Então, isso é uma melhoria enorme na logística do porto de Natal. Temos aí um segundo porto que está surgindo, um grupo de empresários, inclusive, que fazem parte do consórcio Inframérica, que é esse do aeroporto, onde se desenha um porto privado, lá na região do Porto do Mãe. A Fierne tem ajudado nesse projeto, principalmente na constituição desse novo modelo. Você imagina que a gente tem regulamentado um porto de uma PPP, público-privado, nesse país, você conta nos dedos o que aconteceu. Porque existe uma legislação e ninguém quer obedecer à legislação que existe. Então, há uma insegurança jurídica que muitas vezes o empresário não quer fazer esse investimento. Então, temos aí um modelo novo de um segundo porto. Temos aí o aeroporto em porta de ficar pronto aí no mês de abril, mas, pasmem, nós temos dificuldade dos acessos. O acesso está com dificuldades. Mas a governadora garantiu, a empresa garantiu, que até a Copa o aeroporto vai ter os acessos, esses seus acessos concluídos. Temos aí a duplicação da 304, eu acho que é um anseio de toda a população, principalmente dos negócios no Oeste. Nós temos aí uma estrada da morte, que morre gente todo dia, que é a 304, pela quantidade de carros que tem, de carretas. Então, essa 304 duplicada traria uma alavancagem a negócios na região, principalmente oeste do estado. E, claro, que sem deixar de falar da BR-101. A BR-101, todos nós sabemos que é uma BR importante, gerou e vem gerando muitos negócios na região sul do estado, em função da facilidade dos acessos que possam acontecer. Então, entendemos que o porto, o aeroporto, o novo porto e essas duplicações, elas são importantes nessa logística de abastecimento ou de retirada dos produtos das indústrias. Então, acredito que temos ainda a cumprir o dever de casa, porque assim, a gente fala de uma duplicação da 304, mas são recursos da ordem de 1 bilhão. Não é tão simples chegar a dizer assim, eu tenho 1 bilhão para gastar numa BR aqui no Nordeste, principalmente porque isso é priorizado. A minha preocupação é essa, porque se fosse no Sul, talvez essa BR saísse mais rápido.
Então essa duplicação da BR-304 poderá atingir essa cifra enorme e tudo é público. Não tem uma privatização, uma participação de privatização dela? Olha só, Evandro, a privatização no mundo das BRs, das estradas, ela é a viabilidade econômica. E não acredito que a gente tenha movimento nesse momento para que possa viabilizar um projeto desse privado. Para alguém se interessar pela privatização? Não acredito. Pode até acontecer, mas o mais importante que eu posso dizer nesse momento é que o deputado Henrique, tem sido ele, junto com a governadora, tem enveredado esforços para que a gente possa ter essa duplicação acontecer. Força política, porque perfeitamente. 1 bilhão não é fácil, não. Eu acredito que o Estado, os políticos do Rio Grande do Norte poderiam fazer, nesse momento, um pacto de trazer essa BR-304 como uma duplicação, como um projeto do Estado do Rio Grande do Norte, um projeto independente do partido, da cor do partido, mas sim para o Rio Grande do Norte crescer a sua parte logística na região oeste do Estado. Bem, meus amigos, nós estamos chegando ao fim. Nosso tempo, inclusive, extrapolou um pouquinho, mas como os assuntos eram muito palpitantes, com certeza de interesse de todos os telespectadores, nós resolvemos expandir um pouco o nosso tempo. Quero agora agradecer a presença do presidente da Federação das Indústrias, que mostrou realmente o trabalho que vem sendo feito pela Federação, uma instituição séria que realmente pensa no desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Presidente, muito obrigado. O Grande Natal está aí. Ok, Roberto, eu quero agradecer a você, a oportunidade, os telespectadores que estão nos escutando. Dizer que o projeto que a Federação tem é para um Rio Grande do Norte melhor. Eu tenho certeza que a Fierne, o seu corpo diretivo, os seus diretores, os seus presidentes de sindicato, a indústria do Rio Grande do Norte, ela precisa estar no desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Então, quero agradecer a você, Evandro, essa oportunidade e dizer que a Federação ela está de portas abertas ao empresário da indústria. Eu tenho um lema desde que assumimos a Federação, é com a indústria onde a indústria estiver, independente de estar em Natal, no Grande Natal ou em Mossoró, o importante é a gente estar prestigiando na defesa dos interesses ao industrial do Estado do Rio Grande do Norte. É isso aí. Nosso programa encerrou e até o próximo domingo. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.